Olá pessoal, como vocês estão? Bom, hoje eu queria gravar um vídeo sobre o tema do OVNI do Paraná e as repercussões que isso nos traz a nível ufológico, psicológico, quais as diferenças aí entre psicologia, psicanálise, e o sensacionalismo, a questão das testemunhas, nisso tudo. Agora que a poeira baixou em relação a esse caso, eu não vou inclusive citar o nome do rapaz, né, que disse ter visto o UFO, porque justamente eu quero sair dessa coisa do hype, do sensacionalismo, da psicologia das massas, né, como a gente diria, e fazer uma reflexão mais ampla, mais profunda, não tanto sobre esse caso em si, senão o que ele nos traz, né? Bom, a gente pode dizer que uma primeira diferença entre a psicologia anomalística, principalmente a área que está preocupada com a fenomenologia das narrativas, a experiência humana frente ao insólito, anômalo, extraordinário, ela pode ter de base a psicologia analítica, ela pode ter de base o cognitivismo, a psicanálise, ela pode ter referências, né, vamos dizer assim, hermenêuticas, para tentar acompanhar com empatia e humanidade as narrativas e as experiências de quem conta a sua relação com o insólito. A ufologia, por exemplo, ela não necessariamente vai botar a sua ênfase nas narrativas ou nas testemunhas, né? Mas sim na verificabilidade de fenômenos inexplicáveis, que seriam os OVNIs, né? E aí se criam hipóteses em torno disso. Então é muito comum, por exemplo, na ufologia, a gente vê o ufólogo descartar testemunhas, desmerecer narrativas, ou fazer o contrário, eleger testemunhas e narrativas que seriam mais adequadas ou que teriam mais pertinência em relação ao fenômeno estudado. Porque o que está em jogo para ele é a verificabilidade do fenômeno, né? Sendo o ser humano um meio pelo qual o fenômeno pode ser registrado ou apurado. No caso da psicologia anomalística, quando há um interesse fenomenológico, né, vamos dizer assim, que pode ter por base essas abordagens de psicologia por trás na escuta, né, e acolhimento dessas experiências, o mais importante é ouvir a pessoa, independentemente se o que ela diz possui base de realidade ontológica ou não. Então, nesse sentido, é muito parecido com o trabalho de um antropólogo, por exemplo, que ele vai numa tribo indígena e ele escuta diferentes versões de mitos dos indígenas, que podem ser até contraditórias entre si. Todo esse material forma uma espécie de teia narrativa, de teia simbólica, em que mesmo nas contradições, aquilo é entendido como algo que condiz com a estrutura psíquica de um grupo, de um determinado povo. O próprio Jung foi um visionário, né? Esses estranhos objetos que aparecem no céu, é quase isso o nome do livro dele, se não, salvo engano, me deu um branco agora do nome exato, mas ele nos anos 50 já publicou um livro sobre a questão dos OVNIs, discos voadores, em que ele diz que não se trata nem de uma posição de assumir aí um sensacionalismo em que se acredita em qualquer coisa, e nem tampouco um ceticismo, que também é uma forma de crença negativa absoluto, né? Mas seria colocar os OVNIs como um fenômeno de uma época em que as mentes refletem e são refletidas por algo que está aparecendo. Então, não há propriamente uma dicotomia entre o que é real e o que é imaginário. Até porque, para a gente poder enxergar algo, o nosso campo perceptivo, ele precisa estar aberto dentro de um parâmetro, né, de uma rede simbólica emocional que a gente está funcionando. Justamente o anômalo, o insólito, é a irrupção daquilo que está fora do nosso campo, do que é comum, do que a gente é capaz de assimilar, pelo menos num primeiro momento, causando então o efeito da estranheza, que pode gerar a fuga e tudo mais. Então, a travessia do insólito, do fantástico, diz respeito a gente poder assimilar o novo. E por isso que eu tenho feito votos aqui no canal, nos vídeos, né,
em prol da crença, né? Da crença positiva, ou seja, de que é importante a gente acreditar que OVNIs são reais, até porque quem está preocupado com pesquisa empírica já tem bases, né? Para pensar isso, inclusive registros de radar, fotos, material, né? Deixado por esses OVNIs, eventuais implantes, né? Em pessoas, tem muitas evidências aí que podem nos indicar que o fenômeno ele é real do ponto de vista ontológico, empírico, para quem está preocupado com isso. Inclusive eu também estou preocupado com isso, né? Mas o que eu quero dizer é que é muito importante, aí retomando o Jung e a psicanálise também, a gente não excluir aquilo que não nos serve ou que a princípio não estaria batendo com o dado ontológico, que é justamente a preocupação dos ufólogos, né? Então se provou que o alegado disco voador era uma luz de uma fazenda ou era um helicóptero e tal, essa testemunha é descartada. E no caso da psicologia, não, né? Psicologia anomalística, com as suas diversas raízes, todo mundo tem razão, nós não estamos ali atribuindo juízo de valor, né? Então, para nós, o mais importante é a questão ética, né? De poder dar vazão ao imaginário, e justamente quando esse imaginário recebe o seu acolhimento social, o nosso campo perceptivo muda, e aí nós podemos encontrar o extraordinário. Então não é bom a gente ficar desacreditando testemunhas, a não ser quando se comprove, quando a má fé, algo do tipo, né? Aí é outra coisa, né? Mas quando a questão ética ela se sustenta, é importante a gente ter o carinho e o respeito pelas testemunhas, porque elas acabam não só podendo sofrer efeitos psicológicos de uma exposição, como está acontecendo em relação a esse caso do Paraná, senão que também outras pessoas que têm experiências e até registros ficam inibidas de mandar para isso ser verificado ou escutado, com medo delas serem desacreditadas, julgadas, expostas ao ridículo. Então, tudo isso é bem complexo, é sim sensacionalista, a gente está lidando com a realidade no sentido amplo, no campo psíquico, no campo empírico, tudo isso se interpenetra, não é fácil separar uma coisa da outra. Todo mundo tem viés de confirmação, não há neutralidade na ciência, seja o ufólogo cético, seja o cientista crente, vice-versa, o que for, todo mundo tem as suas razões para ir atrás, só a necessidade de buscar, entender algo, atravessar o mistério, já diz respeito a uma posição que a gente assume frente à vida, à realidade. Então, temos que tomar muito cuidado com as investigações. Eu acho que é bom não se antecipar nada que tenha a ver com o hype do momento, a gente querer respostas muito rápido, né? Concluir demais, nem pelo sim, nem pelo não, mas sustentar o princípio da ignorância de peito aberto, ou seja, optar mais pelo mistério, a travessia do mistério, né? Da modéstia frente a tudo isso, do que resolver definitivamente alguma coisa. E novamente, né? Se as pessoas têm o direito de sonhar, de imaginar, eu acho que isso é melhor do que não sonhar e não imaginar nada, a pessoa viver muito no concreto, do empírico. Eu já falei, né? Sou a favor da gente ser entusiasta aí da interpenetração do sonho com a realidade, do mundo anímico, né? Interior, das nossas fantasias pessoais. Acho que isso dá um brilho à vida. Então a gente pode dizer que quem tem experiências anômalas, a grosso modo, são sonhadores, e a eles todo o nosso respeito, assim como os artistas são pessoas que podem transformar a realidade. Por isso que o mais importante nisso tudo não é tanto, às vezes, ver se é real ou não do ponto de vista empírico, mas dar lugar de fala para todo mundo, repensar o que é a realidade, sustentar o mistério, né, e assim caminhar rumo a algo maior, né, para que a dimensão ética se amplie e a dimensão da alteridade se instaure cada vez mais profundamente nas nossas vidas. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.